Bom dia, alunos, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando bastante os vídeos, esse momento de estudo. Nós vamos fazer agora a correção da nossa prova, tá? Da nossa prova de geografia. Então, qualquer dúvida em relação às questões, qualquer coisa é só me chamar. Assistam o vídeo da correção, porque o vídeo da correção vai ajudar a sanar as dúvidas que vocês tiveram, ok? Então, vamos lá para a correção, gente. Bom, gente, agora nós vamos então à correção, né, da nossa avaliação, tá? A prova sofreu um leve acidente aqui, tá? Mas nada que prejudique a correção. Então, primeira questão, determine os objetivos do projeto Calha Norte e do projeto Civan. Essa questão estava lá no módulo 13, tá? E aí, o principal objetivo do projeto Calha Norte é reforçar a presença de militares na fronteira, tá? Porque o projeto Calha Norte é um projeto presencial que aumentou a quantidade de bases militares na fronteira para evitar tráfico de drogas e tráfego aéreo não autorizado também. E o principal objetivo do CIVAN, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, né, é fazer um monitoramento por satélite de entradas ilegais na Amazônia, ok? Então, o principal objetivo dos dois projetos é diminuir a quantidade de contrabando na fronteira e de crime também nas áreas de fronteira, por ser uma área de fronteira muito grande, uma área de fronteira cheia de mata, então que tem uma grande dificuldade de ser monitorada, ok? Questão 2 fala a respeito do tamanho do Brasil, né? E aí pede para apontar duas vantagens, né? E também duas desvantagens em relação ao tamanho do Brasil, por ele ser um país continental, né? Que a gente chama, tá? E aí, a gente tem isso lá no módulo, na aula 12 e 13, tá? Que fala do continente. Tinha até uma questão aqui, ó, que falava das dificuldades, né? Então, duas dificuldades do tamanho, né, do Brasil. Integração econômica, distribuição de energia, vias de circulação, enfim, essas eram as dificuldades, né? Agora, as vantagens em relação a ser um país grande, né? A gente pode citar espaço territorial para produção, seja produção agrícola, seja produção de espaço urbano. E aí, nós podemos citar também, a variedade paisagística que surge com um país tão grande, que aí também vai criar novas oportunidades de turismo, tá? Então, essas seriam vantagens para vocês citarem. A 3, ela é um conteúdo que fala a respeito das morfologias marinhas, né? Que fala a respeito do relevo marinho. E daí, quando eu passei essa atividade para vocês, eu falei para vocês que não cairia na prova a parte de definir, né? O que é uma plataforma, o que é um talude, o que é uma ilha vulcânica, tá bom? Mas essa parte aqui de olhar, né, e saber, tinha que saber, até mesmo porque era uma questão da prova, nós corrigimos, né, na aula de correção, lá da aula 14 e 15, tá? E a resposta correta era a B, plataforma continental, talude e ilhas vulcânicas. E dorsal mesoceânica e fossa marinha. Essa era a resposta dessa questão. A 4, né, que é conceitue a plataforma continental geomorfológica de um estado costeiro, era também questão dessa mesma aula, né, e também era uma questão
que estava na nossa correção e estava na apostila. Então, a plataforma continental é o primeiro declive do relevo submarino, situado entre 0 e 200 metros de profundidade. E sua importância se deve à atividade pesqueira e às grandes reservas, né? E aqui eu não pedi nem para dizer qual é essa importância, era só para conceituar o que era a plataforma continental geomorfológica. Bom, aí tem uma questão que fala da divisão regional do Brasil. Essa questão da divisão regional do Brasil, né, é uma questão de uma aula que nós fizemos em sala ainda. Nós ainda fizemos nas aulas presenciais, que é lá da aula 11 e 12, foi uma das nossas últimas aulas presenciais, né? E era uma questão da apostila também, né? Que pergunta aí, né? Qual o critério utilizado para o estabelecimento de cada uma das 3 divisões? Ah, certo? Bom, e daí o critério para o estabelecimento de cada uma, né? A primeira são critérios naturais e humanos, tá? A 2 são elementos naturais, humanos e econômicos desprezando os limites políticos. E a 3 faz referência à assimilação tecnológica, tá? Então, a primeira, que é do IBGE, tá difícil de focar hoje. São critérios naturais, humanos e econômicos, mas leva em consideração o limite dos estados. A segunda são critérios naturais, humanos e econômicos, mas não leva em consideração a divisão dos estados. E a terceira é a assimilação de tecnologia, tá? Aí, a B pergunta qual é a mais utilizada. Essa do IBGE do IBGE. Bom, e aí a que é chamada de complexos regionais é a do Pinchas-Geiger, tá? Que é a divisão do Pinchas-Geiger, que são os complexos regionais, e é uma característica de cada complexo, né? Complexo amazônico, né? É o complexo que é o que preserva melhor as características naturais. Complexo Nordeste, o mais atrasado economicamente. Complexo Centro-Sul, o mais desenvolvido. Não tinha necessidade de desenrolar nada muito absurdo em relação a essa questão, tá? Aí a questão 6, ó. Questão 6 eu fiz um esquema de resolução para vocês aqui, para vocês entenderem, né? Então, o avião, ele saiu de Pequim às 2 da manhã. E aí, ele foi pro Acre. Então, ele foi de leste para oeste. Aí, nesse caso, eu diminuo, certo? As horas. E ainda de leste para oeste, eu diminuo as horas. Eram 10 horas de fuso. Então, 2 horas da manhã de domingo, quando ele saiu de Pequim, eram 4 horas da tarde de sábado, tá? Então, no Acre eram 4 horas da tarde de sábado. Se levou 6 horas de voo, 16 horas. Mais 6 horas, 22 horas de sábado, ok? A questão 7. O time saiu de São Paulo, que está no fuso 45, e foi para Boa Vista. Daí vocês podiam perguntar assim para mim: ah, professora, mas 45 para 60, a gente tem que somar, né? A gente tem que somar se fosse para leste, gente. Para leste aumenta, para oeste diminui. Então, se o 45 tá aqui, né? Aqui é o 60. Então, isso aqui, ó, vai para cá e esse vai para cá, certo? Bom, então, eram 3 da tarde lá no fuso 45 em São Paulo. Em Boa Vista eram
14 horas, tá? 14 mais 6 horas, que foi o horário de tempo de voo, 6 horas, tá? Aqui, dá 20 horas. Então, a chegada foi às 20 horas, tá? Nossa, que voo demorado, gente. O que a gente aprendeu com a prova de geografia nesse bimestre? Que em 6 horas dá para você vir de Pequim para o Acre ou de São Paulo para Roraima. Esses exercícios colocam umas horas de voo muito, muito sem padrão, gente. São Paulo para Boa Vista deve dar aí 1 hora e pouco de voo, 2 horas, mais ou menos. Agora Pequim para Rio Branco aí, mano, 12 horas de voo diretão, com um monte de escala. Se bem que aqui eles não falaram da escala, né? Porque às vezes com a escala, daí dá pra ficar até mais de 6 horas de voo. Mas enfim, né? Só um comentário a respeito disso. Essa questão 8 é uma questão que tava lá na apostila também, né? Eu até expliquei ela pra vocês na lousa. Então, ó, o fuso 30 tá aqui, esse fuso tem 15 graus. Os limites dele é 15 dividido por 2, 7,5. Para oeste diminui 7,5, 22,5. Para leste aumenta 7,5, né? Vai dar 37,5, mas eles continuam no oeste, né? E aí eu esqueci de colocar a resposta, mas a resposta é a A, tá? Isso aqui tava na apostila, lá na aula de fuso. E eu sempre acho essa questão uma questão muito interessante pra gente entender os limites de fuso, né? Então, essa questão tava lá na página 399. Acho uma questão bem interessante. Aí, a 9 tá dizendo, observe o mapa e diga do que se trata, né? Esse mapa que fugiu da prova, mas era esse mapa aqui, né? Que trata-se da Amazônia Azul. Então, era só dizer que se tratava da Amazônia Azul, tá? E a questão 10, que tava na prova também, né? Do avião lá. E a resposta certa é a B. Daí, por que que tá um A aqui, gente? Porque assim, eu troquei na hora de colocar na prova, tá? Pra não ficar tão fácil assim. E pra eu também perceber quem é que tava lendo as questões, quem é que tava copiando a resposta da apostila. Porque. Então foi mesmo assim, só pra fazer uma pegadinha, tá? Então a resposta era, né? A hora no Rio de Janeiro, no momento da decolagem, meio-dia. A hora que o relógio do passageiro vai estar marcando quando ele chegar no Rio de Janeiro, se ele não mudar, 14. A hora no Rio de Janeiro, no momento do pouso, 16. A hora em Rio Branco, no momento do pouso no Rio de Janeiro, 14. E a hora em Londres, no momento da decolagem em Rio Branco, que é 15. Aí eu mudei a alternativa, né? Porque eu falei, eles vão olhar lá na apostila e vão ver que é a B. Mas aí eu coloquei a resposta certa no plural na A. Só pra eu pegar quem é que tava prestando atenção na prova ou não. Tá? Então, a resposta, né, correta são esses valores: 12, 14, 16, 14 e 15. Lá no plural tá como A, porque eu inverti, eu troquei as duas, tá? Bom, gente, então essa é a correção da prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à prova, vocês podem me procurar, tá? A gente encerra assim nossa primeira apostila. Encerramos bem, né, do meu ponto de vista, apesar de todas as intempéries, né? Às vezes eu penso em vocês e nas aulas e parece que foi há anos atrás que nós tivemos aulas presenciais. Então, eu encerro esse primeiro bimestre pedindo para que vocês se cuidem muito, que vocês torçam, rezem, né? Independente de credo, de religião, que vocês peçam muito para que a gente volte logo para as nossas aulas presenciais, para que tudo fique bem e que tudo dê certo, né? Que a gente possa voltar em segurança.
E é isso, gente. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar, tá? E eu desejo que vocês fiquem bem, se cuidem, tá bom? E que a gente possa se ver presencialmente logo, certo? Então, bom recesso para vocês, crianças.